Fala galera do YouTube, hoje falaremos sobre os direitos básicos do consumidor. Esse, esse direito que é tão massacrado, tão castigado, porque afinal de contas, às vezes vamos numa loja, vamos no supermercado, vamos num local buscarmos um serviço e às vezes não sai do jeito que a gente quer. Às vezes a gente compra um produto e aquele produto vem com defeito, seja ele de forma oculta ou aparente, e a gente não sabe nem quem procurar ou o que fazer. Então essa série que vamos gravar a partir de hoje vai tentar buscar esclarecer um pouco mais sobre esses direitos, pelo menos os básicos, para que a gente possa saber como lidar com determinadas situações. Mas antes de iniciarmos nosso vídeo, vai lá no nosso canal, faça a sua inscrição, ative o sininho para que você possa ser notificado toda vez que tiver um novo vídeo no nosso canal. Assista os vídeos que já estão postados e ajude esse canal a crescer, porque afinal de contas estamos fazendo isso para você que está aí do outro lado, para justamente buscarmos informar melhor a todos. Bom, indo ao vídeo, é a Lei 8.078/90 e nesse vídeo iremos abordar a primeira parte. Dividimos em algumas partes essa nossa série, para justamente facilitar e não ficar assim de uma maneira tão incompreensível, para que você possa entender melhor. Bom, vamos hoje falar um pouquinho do conceito de consumidor, porque às vezes a gente confunde. O que é consumidor? Às vezes a pessoa acha que todo contrato é de consumo, afinal de contas, o que é consumidor? Bom, primeiramente, a gente tem que entender o seguinte: a relação de consumo está disciplinada na lei, como eu acabei de falar, 8.078/90. E ela veio para atender o princípio da dignidade da pessoa humana, né? E também da relação de consumo. Porque justamente nós, como pessoas humanas, necessitamos e merecemos todo o respeito e cordialidade nas relações que tratamos entre uma empresa e aquela pessoa que está consumindo o produto daquela empresa. Porque afinal de contas, o polo industrial, as indústrias e empresas, elas só crescem a partir do momento que o consumidor vai lá e adquire o produto. Porque se não fosse nós consumidores, não teria o crescimento das empresas, da tecnologia, porque a tecnologia, os produtos são criados em torno do consumo. E eis aí porque existe a necessidade da proteção do consumidor, porque eis aí que ele é a parte mais frágil e ao mesmo tempo a mais importante dessa relação, porque através dele que é impulsionado a economia, porque se não existisse o consumidor, não existia justamente o consumo, não existiria essa relação e essa relação capitalista. E afinal de contas, o que é o consumidor? A legislação define que é toda pessoa física ou jurídica, pode ser pessoa física ou jurídica, que adquire um determinado produto que tem por objetivo suprir suas próprias necessidades próprias de forma final. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que compra um celular, ele compra um celular para fazer ligações, ele compra um celular para fazer ligações, para passar o WhatsApp, e-mails, para se conectar às redes sociais. E aí
Nesse caso, ele busca uma loja e escolhe um aparelho e compra. E aquele aparelho ele serve justamente para comunicação. Ele tem a finalidade de, através daquele produto, ele simplesmente interagir com outras pessoas. Nessa situação, ele foi o consumidor final. Ele não está comprando aquele produto com o fim de vender para outra pessoa. Senão, nessa situação, ele vai ser apenas um simples comerciante. Ele compra e revende. Nessa situação, ele vai só trabalhar com a revenda, vai ser um revendedor. E aí não vai ser o consumidor. E aí, nessa situação, o CDC adotou a teoria finalista. Ou seja, consumidor é aquela pessoa que adquire um produto para consumo próprio e não para satisfazer lucratividade dentro daquele produto. Eis aí que existe, inclusive, a doutrina, ela diverge sobre isso quando alguém compra um produto, digamos, para fins comerciais. Por exemplo, a indústria, quando compra uma máquina de costura, por exemplo, um ateliê, ou uma indústria mesmo de confecção, compra uma máquina de costura, seja ela a simples ou a industrial, e aí começa a fabricação de roupas, ele entende, né, tem uma parte da doutrina que entende que aquele produto ele não é de consumo, ele serve para atender uma necessidade econômica, mas a maioria da doutrina entende que não, que ele sim, ele é consumidor, mas existe essa divergência, existe essa briga doutrinária, mas a maioria da doutrina entende que sim, que ele pode sim fazer essa reclamação utilizando a legislação consumerista. Mas enfim, não vamos adentrar muito sobre essa parte de teorias, não é muito bem o nosso objetivo. O nosso objetivo é esclarecer mais sobre o direito do consumidor. Bom, vamos falar de dois princípios essenciais para o consumidor, que seja o princípio da vulnerabilidade e o princípio da hipossuficiência. Esses dois princípios, eu creio que muitos já ouviram falar, eles são essenciais dentro da relação de consumo, na fase jurídica, quanto também na fase mesmo propriamente dita na administrativa, onde você vai buscar o PROCON, você vai buscar a Defensoria Pública, você vai buscar a Delegacia do Consumidor e, na ausência, pode buscar até a Polícia Civil também, a Polícia Militar, também pode estar ali auxiliando nessa situação. E você, inclusive, pode até registrar a ocorrência quando houver qualquer desrespeito ao seu direito quanto consumidor. Pode fazer um registro, um boletim de ocorrência, fique sabendo. Também pode acionar o Ministério Público. Então, tudo isso levando em conta o princípio da vulnerabilidade. O que é o princípio da vulnerabilidade? O princípio da vulnerabilidade é um atributo dado a todo consumidor. Todo consumidor é vulnerável frente a uma relação de consumo, porque existe dentro da vulnerabilidade diversos desdobramentos. Inclusive, eu escrevi um artigo falando sobre isso, que foi o artigo que defendeu a minha pós-graduação em especialização em Direito do Consumidor. Primeiramente, a vulnerabilidade, quando a gente está frente a uma relação de consumo, de um lado está o consumidor ele não tem um conhecimento técnico daquele produto, certo? Que afinal de contas não foi ele que fabricou, não tem conhecimento dos componentes que estão ali contidos, tanto do produto como também em relação aos serviços, que não só falamos de produtos, mas também dos serviços, porque ele não tem um conhecimento técnico, não tem um conhecimento de como elaborar aquele serviço, aquele produto, os projetos, enfim.
Então aí existe o que? Uma diferença de conhecimento entre o fabricante e o próprio consumidor. Eis aí um fato que no caso seria a fática, que seria a vulnerabilidade fática do consumidor. A jurídica. A jurídica, que seria justamente o conhecimento do consumidor frente o próprio funcionamento daquele equipamento, o funcionamento daquele equipamento e também a sua própria fragilidade quanto à busca da sua defesa frente ao juízo, porque afinal de contas o consumidor, ele ao brigar com, por exemplo, uma poderosa indústria, digamos, com a Microsoft, por exemplo, tem uma gama de assessores jurídicos, enquanto o consumidor vai ter ali uma dificuldade em fazer aquela defesa, até mesmo porque ele não tem aquele conhecimento todo sobre aquele produto e também a respeito até mesmo a respeito do funcionamento daquele produto e como ele foi fabricado. Também analisamos que o próprio consumidor, frente à própria empresa, a empresa tem alguns privilégios. Por exemplo, a empresa ela lança diversos componentes, equipamentos, pode utilizar-se de diversas técnicas para produção de serviços que são desconhecidos pelo consumidor. Eis aí porque o próprio direito do consumidor diz que o consumidor, em regra, é vulnerável. Eis aí que fala que o consumidor tem por atributo a vulnerabilidade. É um atributo do consumidor. Por outro lado, tem a hipossuficiência. A hipossuficiência não é um atributo, é uma qualidade. O que vem sem a qualidade? É algo que o consumidor pode ter e pode não ter. Vai depender muito de uma situação de fato. Condições financeiras para arcar com os custos de uma demanda. É um consumidor que não tem condições de se deslocar até determinados locais para buscar reclamar contra aquele fornecedor. Então são o que? São qualidades daquele consumidor, que é justamente a hipossuficiência. Ele não tem recursos o suficiente para fazer qualquer coisa para buscar o seu direito ou arcar com os custos de uma demanda judicial. E aí por isso que ele é hipossuficiente. E na hora de buscar uma prova, ele não tem condições de arcar com a perícia, de repente adquirir um determinado documento, de repente aquele documento ele está na mão do fornecedor, ele não tem como pagar um bom advogado, enfim, ele é hipossuficiente. E aí nesse caso é a qualidade. Nem todo consumidor é hipossuficiente. Eis aí que temos exemplo de consumidores que pode pagar com um advogado, pode buscar provar, pode fazer o pagamento de uma perícia, pode buscar os meios cabíveis para provar que ele tem aquele direito. E aí já não tem essa qualidade de hipossuficiente. A qualidade de hipossuficiente, ela é dada àquele consumidor que não tem condições de arcar com os custos de uma demanda. Eis aí que nem todo consumidor é hipossuficiente, mas todo consumidor é vulnerável face à situação fática justamente da relação entre o conhecimento técnico, o conhecimento jurídico e o conhecimento informacional do produto, que afinal de contas o
produtor, o fabricante tem um conhecimento maior do produto do que qualquer outra pessoa, qualquer um adquirente. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero ter esclarecido, e nos próximos vídeos, para continuar a nossa série, iremos dar continuidade falando outros direitos do consumidor. Então, até lá, muito agradecido. Não deixe de acompanhar o nosso canal, de fazer sua inscrição, fazer a ativação do sininho, e muito agradecido, e fique com Deus.